Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Percebi há algum tempo que nas relações humanas e principalmente nas relações íntimas humanas, desde que somos concebidos, e essas relações começam com os nossos pais, irmãos e família alargada, nesta fase isso também acontece, mas normalmente inclui um parceiro, uma companheira e eventualmente também filhos. As relações humanas geram, inevitavelmente, em permanência, risco de tensão, risco de conflito, risco de afetação, risco de dano. Estamos sempre na iminência de magoar quem partilha intimamente a vida connosco. E estamos sempre na iminência de ser magoados por quem partilha intimamente a vida connosco. E desta premissa que parece ser uma verdade difícil de lidar, principalmente fazendo a retrospectiva e percebendo que tantas vezes fomos magoados em crianças, numa fase em que éramos dependentes, em que apenas recebíamos a informação e a percepcionávamos à nossa forma, e muitas vezes diferente mesmo da intenção ou da expressão de quem comunicava connosco. Isto acontece muito. A forma como os pais falam para os filhos, se expressam, atitudes, a dedicação, tempo e energia é percepcionada, interpretada e sentida à maneira do filho. Muitas vezes não há esclarecimento através das palavras, porque nem sequer há essa abertura para o filho partilhar o que é que sente, nem mesmo maturidade para o filho poder pôr isso em causa e pedir tempo de antena para partilhar o que é que sente com esta determinada atitude ou ação de um dos progenitores ou dos avós, que muitas vezes também estão perto do crescimento. E perceber não só que desde que nascemos este impacto aconteceu infinitas vezes, milhares de vezes, e que ainda está guardado no nosso corpo, inevitavelmente, e também perceber que mesmo com o trabalho de integração e de consciência meditativa, mesmo quando nos tornamos adultos e nos permitimos outro grau de maturidade nas relações íntimas, isso vai acontecer até ao nosso último dia. E esta verdade, por vezes, é difícil. Principalmente quando se revela, quando acontece. Quando dizemos ou fazemos algo que fere o outro, que magoa o outro, que o coloca numa situação desconfortável. E basta um sentimento desconfortável. E basta uma interpretação desconfortável ou desconfiada. E nós estamos sempre a fazê-lo, quer queiramos, quer não. E é esta observação a que eu assisto e que trago hoje para reflexão, para que cada um de nós reflita o impacto que tem em cada ser humano e o impacto que cada ser humano tem em nós. E como é que nos vamos posicionar
com esta noção, com esta consciência? Como é que nos vamos relacionar com esta noção, com esta consciência? É duro relembrar as infinitas vezes que eu senti amor incondicional da parte dos meus pais, e foi nesse registro que eu cresci enquanto criança, e talvez ainda hoje seja a maior fonte de gratidão, esse reconhecimento de amor incondicional que eu senti enquanto criança, que depois foi muito posto em causa numa fase posterior. Mas isso sustentou e sustenta ainda a minha existência. Mas é muito interessante e tem que ser olhado que nesse amor incondicional eu tenho também muitas memórias de me sentir magoado, ferido, não considerado, não visto, também pelos meus pais. E à data de hoje, o trabalho que tenho feito é de muita compaixão por mim, compaixão por eles, entendimento que a vida é assim e entendimento também do contexto deles. E tocando neste ponto especificamente, eles já foram além, já transcenderam a forma como os pais deles os trataram, como os meus avós os trataram. Eu já beneficiei de algo muito além do que eles tinham sido beneficiados. Por isso, muito mérito para eles. Agora, há fatores a crescer ainda, que eu tenho que crescer para eu próprio também ir além. E falamos ir além em termos de amor, desta percepção de espaço aberto, vivo, para que as relações sejam elas férteis e um lugar seguro. Incondicionalmente, é esta a visão, é para aqui que apontamos. Amor incondicional, espaço aberto, fértil e seguro, incondicional, de partilha. Não é condicionar a pessoa ou o miúdo nos seus comportamentos para não correr riscos de se magoar, para não explorar o mundo, para não ter atividades que desconfortem os pais, mas sim o espaço na relação. Estamos aqui a falar neste episódio da relação entre humanos, nas relações íntimas entre humanos. E na observação do contexto e na percepção do contexto dos meus pais, eu percebi que eles também, enquanto crianças, foram alvo, tal como esta premissa deste episódio sugere, foram alvo de muitas ações que lhes provocaram desconforto e ferida. Mesmo que eles não o partilhem diretamente. Algumas vezes eles partilham, outras vezes não. Porque também muitas vezes é inconsciente. E quem não faz este trabalho de investigação para a sua própria regulação e cura, muitas vezes não tem noção dos traumas que estão instalados em si mesmo. E esta dança que ainda agora acontece entre eles me magoarem ou ferirem com a forma de se relacionarem comigo e eu os magoar e os ferir a eles com a forma como eu me relaciono com eles. Este potencial está sempre em evidência. Por vezes acontece subtilmente, às vezes acontece de forma óbvia, e é na capacidade de lidarmos com isto, de lidarmos com esta possibilidade, que a maturidade acontece.
em que cada um pode ser e viver num lugar centrado, responsável e maduro, em que implica, claro, compaixão por si, compaixão pelo outro e também respeito por si, colocando limites a essa mesma afetação. Por exemplo, há assuntos nos quais eu não toco quando falo com os meus pais, porque já percebi que é desconfortável para eles ir em profundidade, analisar em profundidade alguns temas. Então, por respeito e compaixão, eu não tenho que fazer o trabalho por eles de os provocar e abrir esses canais de exploração dentro deles. Caso eles o queiram fazer, podem contar comigo e com outros terapeutas ou outro tipo de ajuda, mas não devo ser eu a provocar. Isso eu já percebi porque os feria quando colocava questões, como por exemplo me coloca a mim mesmo, coloca a Inês ou coloca em círculos terapêuticos e círculos meditativos em que as pessoas estão ali para investigação profunda e com permissão para a transformação que daí decorre, a cura que daí decorre. E eu percebi que não posso ter este papel invasivo e provocatório. Não é justo porque eles não o querem. E da mesma forma, quando eles têm comportamentos comigo, ainda com base nas crenças deles, eu não ponho em causa o amor que eles têm por mim. Eu não ponho em causa que é a melhor forma deles cuidarem e expressarem o amor por mim. É a melhor forma que eles conhecem. É a melhor forma que eles conhecem. E a confiança no amor que eles têm por mim é que me permite perceber isso. E ter agora que lidar com isso. Porque muitas vezes não me agrada. Não é o que eu gostaria. Não é a forma de ser amado, visto, empoderado, encorajado que eu gostaria de receber da parte deles. Querem palavras, ações, mas não é isso que está em causa. Esta dança entre transmitir isto e aí entre esta capacidade madura de diálogo e também de estabelecer limites para que não tenha o efeito contrário. Porque eles também não têm o direito de nos desempoderar, de nos desencorajar e de nos ferir ou magoar com a forma deles transmitirem e expressarem amor e cuidado. Se isso nos fere e magoa, mesmo que seja a melhor forma deles, nós temos que ter essa responsabilidade de definir, contextualizar e regular essa afetação. Por isso, assumimos, a responsabilidade é de 50-50. A responsabilidade é uma premissa bela para vivermos em relações íntimas uns com os outros. A responsabilidade é 50-50. Mesmo que uma pessoa tenha comportamentos padronizados, conflituosos, repetidamente provocatórios, a responsabilidade é 50-50. Porque nós, sabendo disso, podemos tomar atitudes, definindo limites, barreiras e contexto em espaço, tempo, abertura, partilhas, os temas, tudo isso. Há uma grande parte, vamos assumir que é 50%, em que nós podemos agir, em que nós podemos tomar decisões. E no limite, há a possibilidade de ter que redefinir a forma como nos encontramos, os locais, a frequência e o tipo de participação que temos na vida uns dos outros. É ok. Mesmo que sejamos acusados, porque as crenças não podem dominar a relação.
as crenças individuais e coletivas, que muitas vezes acontece, que são culturais, educacionais. E eu sei, porque muitas vezes os meus pais trazem crenças para suportar a posição deles, crenças coletivas, crenças sociais, como se o facto da maior parte das pessoas fazer de determinada forma o suportasse também a ação deles perante mim. Então trazem essa força, essa proteção cultural, social e coletiva. E isso não serve. Porque a responsabilidade individual deve filtrar o comportamento coletivo. Até porque nós sabemos que o comportamento coletivo não é maioritariamente consciente, mas sim repetido, automatizado e egocêntrico. As minhas crenças devem ser a realidade. A minha realidade está correta e essa deve ser a realidade de todos. É assim que nós vemos o mundo, a tendência do mundo, a tendência que nos chega socialmente. E este entendimento de parte a parte, quando olhamos, por exemplo, para feridas enquanto crianças, feridas do passado, adolescentes, adultos, porque estas feridas acompanham-me em toda a minha vida, tem que ser com esta relativização, em que o amor incondicional está lá, não está posto em causa. Por muito que seja fácil argumentar e justificar, é o que é possível. E eu confio nisso. E o convite é esse, é confiarmos que o amor está lá. Sentindo. Mesmo que as ações ou palavras pareçam outras. Um pai o que quer é ver o seu filho feliz. E muitas vezes eu digo isso aos meus pais. Estou feliz. Como se fosse a única mensagem e quase um checkmate. Eu estou feliz. Eu vivo uma vida feliz. Eu sou feliz. E tudo o resto pode ser comentado por eles, questionado, mas dou-lhes este conforto no coração porque é verdade. E é o que eles precisam. Tudo o resto podemos discutir, mas perde muita força. O mais importante, nós sabemos o que é, que é isto. Eles querem um filho feliz. E o amor, que nós podemos sempre, e a perspectiva meditativa diz-nos, de que lugar é que tu vives? Porque este lugar que nós reconhecemos de infinita gratidão e infinito amor dentro de nós, é deste lugar que nós nos relacionamos com eles. E este lugar não pode ser abalado por atitudes ou por palavras. Infinita gratidão e infinito amor. Porque servem o nosso crescimento também. Nós assumimos a responsabilidade de interação e assumimos a responsabilidade de ver onde é que temos que crescer. Porque se há coisas que ainda nos afetam, ainda temos coisas para crescer. Em maturidade, em horizontalidade, para com a vida e as relações, que é o caso. Muito do que aconteceu e não podemos mudar. E o trabalho que nós fazemos, e trazemos, eu trago enquanto professor, enquanto terapeuta de meditação, nas sessões individuais muitas vezes, é este trabalho de não cair no lugar e não permanecer no lugar de vitimização, de separação, de ressentimento. Mesmo que haja raiva acumulada, mesmo que haja tristeza acumulada, frustração acumulada, a proposta é sempre integrar, libertar e renascer a partir daí. Permitir o renascimento de quem se cura. E eu ouço muitas vezes a palavra cura usada de muitas formas. É sim a palavra a ser usada aqui.
É a melhor palavra que podemos usar. Regulação, relação e cura. E este é um caminho permanente. É um movimento permanente. É um movimento permanente todos os dias. De regulação, relação e cura. Não é de vitimização, não é de separação, não é de ressentimento. É de lidar com a realidade tal como ela é, lidar com as emoções aqui e agora e que ainda estão no corpo do passado. Eu tenho feito esse trabalho recentemente de libertar a raiva que não sinto agora pelos meus pais, mas que reconheço que ainda estava guardada alguma raiva. E uau! Uau! Tanto amor que eu sinto por eles quando estou com eles. E noto, quando exploro profundamente o meu corpo, que ainda tinha ali coisas acumuladas. Apesar deste trabalho todo que tenho desenvolvido nestes anos. Muitos anos. Premeditadamente a cuidar estas relações. A cuidar um novo lugar para estas relações. Um novo lugar dentro de mim, que depois, claro, se repercute nas relações em si. Por isso, olhamos para o que está dentro de nós, o que está no corpo, e cuidamos, transformamos e curamos o que está no corpo. O mesmo acontece com a relação conjugal com a Inês. Desde o início da nossa relação eu lhe digo, qualquer coisa que aconteça entre nós, qualquer trigger, qualquer situação que um provoque no outro um desconforto, mágoa, tristeza, é 50-50. Porque uma determinada ação perante outra pessoa podia ser ok. Perante esta pessoa provoca desconforto. Então, a responsabilidade é de quem gera a ação, que vem de uma intenção de amor, mesmo que haja alguma distração emocional, vem de um lugar de amor, e é afetado, o outro é afetado por isso porque ele é afetado por isso. Esclarecendo, uma ação perante outra pessoa se calhar não a afetava. Por isso, acontece, é 50-50. O que afeta e o que é afetado por isso. E muitas vezes no início das relações nós não sabemos que se eu disser uma palavra ou falar de uma determinada forma ou fizer um determinado gesto ou um ritmo ou um determinado contexto que provoca no outro memórias, relembra as memórias do passado. Porque quando se diz provoca desconforto ou mágoa, a maior parte das vezes, quando vem de um lugar de amor e de cuidado, mesmo assim se provoca essas emoções e esses sentimentos, é porque há coisas no passado do outro que ele tem que olhar. Por isso é que permanece gratidão e amor. Nós nutrimos e cuidamos do lugar de onde agimos e se mesmo assim provocamos no outro conflito, raiva, frustração, é porque há algo que ambos têm que crescer. Cuidar melhor, aprender a cuidar melhor, com mais compaixão e empatia. O outro, notar que tem fatores para crescer. E assim vão se tornando maduros e assim a relação vai se tornando madura. Com este conhecimento recíproco, onde é permitido trazer o que aconteceu. Trazer, e eu, perante essa ação, esta palavra, senti-me assim. E não é a responsabilidade de quem o fez total. É a responsabilidade porque o fez e é a minha responsabilidade porque é o meu histórico. É a minha forma de ver o mundo que gera isso. Claro que falamos sempre aqui em duas relações que querem cuidar-se, que querem regular e que querem curar-se. E
a responsabilidade 50-50 implica também que quando uma das partes não o quer fazer premeditadamente, não está disposta a fazê-lo e continua com os mesmos comportamentos que afetam o outro, nós fazemos a nossa parte, ok. Como é que eu posso não ser afetado por isto? Emocionalmente. E criamos esta blindagem emocional, esta segurança e fortaleza emocional. Mas mesmo assim, há outras dimensões de ferida e de relacionamento que têm que ser posto em causa. E em último caso, a separação tem que ser posta em causa. Ou a relação. Porque não há compromisso de cura e de empatia. Não há perspectiva do outro. Não há um espaço seguro em que isto possa ser partilhado. E isto é gerador de possível doença mental, possível doença física uns nos outros. O próprio, por viver num estigma e por não se curar a si mesmo, e quem está à volta, por ter que lidar com aquilo diariamente, sem esperança, porque nós não vamos mudar o outro. Nós não vamos curar o outro. Nós não vamos, pelo menos premeditadamente. Claro que há um efeito sistémico. A pessoa tem que assumir, tem que se permitir a investigação e tem que se permitir a transformação através do corpo. Claro que trago também aqui a perspectiva meditativa, que nos diz que as palavras não são suficientes. A cura através da psicoterapia não é suficiente. A cura em círculo, em comunidade, com o chão, com o coração, com a respiração, com o corpo todo. É o convite da meditação. A cura com o corpo todo. Porque o desconforto da cura tem que ser feito para não se ficar com o desconforto da doença, com o desconforto da mágoa, do ressentimento, da raiva acumulada. E quando nós, em meditação, observamos-nos, e quando nós observamos nossos comportamentos e reações para com estas relações íntimas diariamente e percebemos, eu também estou em conflito. Eu estou no mesmo grau de relação, de revolta, de separação. Eu sou convidado a olhar para mim mesma e para mim mesmo e a transformar-me, a permitir-me a transformação através do corpo. É uma transformação celular, porque vai trabalhar todas as memórias do corpo. Mesmo quando eu tenho um comportamento muito controlado, eu sei dentro de mim. Mesmo quando socialmente sou aparentemente muito bom menino, muito boa menina, eu sei que estou a castrar coisas dentro de mim, eu sei o que está a acontecer dentro de mim. E que colide com um lugar de infinita gratidão e infinito amor e infinita compaixão por mim e pelos outros. Esse lugar que eu quero cultivar no mundo. Por isso, sou sempre, permanentemente convidado e convidada a fazer o meu trabalho interno. A meditação que nos mostra esta verdade, a meditação que nos dá sensibilidade para notar esta verdade dentro de nós, a nível corpóreo, de coração, emocional, em todas as partes do nosso corpo, e o trabalho terapêutico de várias formas, como investigação,
é o convite para esta possível transformação. Hoje e até o último dia. Curamos o passado, curamos o presente e curamos o futuro. Não há forma, mesmo que nós queiramos, mesmo que o nosso parte egóica nos diz agora já está, eu não preciso de ajuda. A vida vai nos mostrar a forma como nós vivemos a vida, vai nos mostrar que o trabalho de relação íntima, profunda, sensível, que vai além das relações humanas, e aqui fazemos este parênteses, que vai além das relações humanas, de cura, é um trabalho que é exigido fazer. Com uma investigação de nós mesmos. Por isso é que nós próprios somos o laboratório. E a vida é o laboratório. A vida é o laboratório e as diferentes correntes, as diferentes terapias, as diferentes práticas são a nossa experimentação e a exploração para a cura. E quem faz o trabalho sabe a diferença que é da forma como está consigo mesmo, com outros humanos e com tudo o que vai além do humano. Então assumimos a responsabilidade. Esta é a perspectiva da meditação. Esta é a perspectiva da libertação. Com paciência, com gentileza, não há pressa. Não há pressa, é o nosso ritmo, é a nossa natureza. E muitas vezes, quem não medita ainda não chegou ao seu ritmo. Quem não se dedica às terapias ainda não chegou ao seu momento, ou se calhar nunca vai chegar. E os comportamentos aditivos que nós vemos e vícios que nós vemos na maior parte das pessoas, muitos deles socialmente aprovados, como o álcool, por exemplo, como congelamento na televisão, como a alimentação do próprio eu social de autoimagem, esta superficialidade. Claro que isso tem muitas camadas internas para as pessoas olharem e investigarem. E nós estamos aqui para fazermos isso em conjunto. E eu faço. E eu continuo a fazer. Enquanto terapeuta, não posso. Enquanto ser humano que consegue observar esta realidade, não posso. Eu observo isto ainda em mim. Então continuo. No meu tempo, no meu ritmo, na minha exploração intuída, intuitiva, porque há sempre quem nos ajude. E a ancestralidade, as práticas ancestrais estão aqui para nós. E a ciência também está aqui para nós. Um abraço no coração. Até já.